bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials. Nosso curso já tinha acabado, mas como eu falei para vocês, se existisse algo de interessante que eu achasse que deveria passar para vocês, eu ia gravar novas aulas. E alguns alunos pediram para explicar um pouco sobre autenticação via token. Então nós vamos mudar a autenticação que nós fizemos aqui no nosso curso de Spring Boot Essentials, e ao invés de utilizar aquele HTTP Basic Authentication, nós vamos utilizar agora a autenticação via token. Então, quando você está trabalhando com token, você tem dois tipos de autenticação. Você tem Authentication e você tem Authorization. Authentication é para dizer quem você é, e Authorization é para dizer o que você pode fazer, quem essa pessoa pode fazer aí no seu servidor. Então, o Authentication é o primeiro passo, porque se você não passar na autenticação, não faz sentido você buscar a autorização que aquela pessoa tem. Então, nós vamos criar uma nova classe. Nós vamos trabalhar ainda com esse Security Config, vamos fazer algumas alterações nele, mas a primeira classe que nós devemos criar é uma classe de autenticação. E nós vamos utilizar JSON Web Token. Vamos criar uma classe chamada JSON Web Token JWT Authentication Filter. E vamos colocar essa classe para estender Username and Password Authentication Filter. Bom, nós vamos precisar trabalhar com o nosso Authentication Manager. Então nós vamos passar aqui Authentication Manager e criar um construtor recebendo ele. Essa classe Authentication Filter vai trabalhar com Authentication Manager. Nós precisamos sobrescrever dois métodos nesse Username and Password Authentication Filter. Ctrl O, nós precisamos do método Attempt Authentication e nós precisamos do método, segurando Ctrl, Successful Authentication. Clicar OK. O primeiro que será executado vai ser a tentativa de autenticação. Em seguida, se você conseguir autenticar, esse Successful Authentication vai gerar o token para vocês. Bom, começando aqui, vamos chamar o nosso usuário user br.com.dev/model user. User recebe new. Nós precisamos fazer um parser aqui, porque nós temos a requisição e dentro dessa requisição você vai ter o usuário e o password, username e password. E nós precisamos pegar esses valores que provavelmente vão vir em JSON. Então nós vamos utilizar aqui o object mapper do Jackson.databind read value. Nós queremos ler o valor que está dentro dessa request.get input string e nós queremos fazer a conversão para user br.com.dev/model.class. Vamos ter que utilizar o surround with try catch e aqui nós vamos retornar this.authentication manager authenticate. Então nós estamos fazendo a autenticação e nós vamos passar aqui new username and password authentication token. Vamos pegar user.get username, user.get password. E existe um terceiro argumento dentro desse username password authentication token. Eu não tenho certeza se a gente precisa passar ele ou não. Vamos deixar ele sem por enquanto. Mas a autenticação que você precisa passar, o atributo que você precisa passar aqui, é a lista de authorities. Mas nós não precisamos da lista de authorities porque nós estamos aqui trabalhando diretamente com o login. Então, tecnicamente, para fazer login, todo mundo pode tentar fazer esse login. Bom, vamos aqui, remove esse super e aqui vamos colocar throw new runtime exception, passando essa exceção que nós temos. Legal, então se a autenticação for bem sucedida,
nós vamos retornar esse Authentication Manager e o próprio Spring vai chamar o método de autenticação bem-sucedida. Nessa autenticação bem-sucedida, nós vamos ter que gerar o token com algumas informações. Nós precisamos de duas coisas. O gerador do token, que nós vamos adicionar agora no nosso pom.xml. Aqui no finalzinho do pom, nós vamos adicionar uma nova dependência, dependency, io. Esqueci o nome, io. JSON Web Token. Lembrei. Artifact ID JWT e a versão 0.7.0, versão mais recente. Então esse cara, JWT, é o que vai gerar o nosso Web Token no formato JSON. Voltando aqui para nossa classe. Bom, nós precisamos de algumas informações dentro desse token. E essas informações eu gosto de colocar em uma classe separada. A Java Class. Nós podemos criar uma Java Class ou você pode criar uma enumeração. Então, tanto faz. Vou criar uma enumeração, porque fica mais bonitinho. Vamos chamar essa enumeração de Security Constants. Ou seja, constantes de segurança. Bom, nessa enumeração nós precisamos de alguns dados. O primeiro, como funciona um token? O token ele vai pegar as informações e vai criptografar. O que é criptografar? Ele vai embaralhar os dados, vai gerar um hash. E para gerar esse hash ele precisa de uma chave. E essa chave nós vamos criar aqui. Vamos chamar essa chave de secret. E nós vamos colocar aqui um valor. Nós podemos chamar esse secret de... Na verdade esse cara vai ser melhor como uma classe. Dá menos trabalho. Pode criar aqui public static final string secret. E podemos colocar qualquer coisa. Evitem acentos, porque eu passei umas 2 horas para descobrir que o problema era um acento quando eu estava estudando a primeira vez. Nós podemos colocar aqui DevDojo foda. Como eu sou foda, coloquei é foda e estava dando uns erros muito loucos. Então, não usem acentos na programação para nada na vida de vocês. Nós estamos no mesmo pacote, então não precisa do public. Mesma coisa, static final. Agora nós precisamos seguir um padrão. O padrão do token vai ser o seguinte: nós vamos ter um header, onde ele vai chamar authorization. E dentro desse authorization ele vai ter um value que vai começar com bear. Esse bear aqui, significa, se não me engano, portador. E aqui vai vir o seu hash. Então, esse prefixo aqui, nós vamos colocar aqui como um valor. Se um dia precisar alterar, já está por aqui. Prefix recebe bear. Um espacinho. Agora, static final string. Tá vendo que nós temos duas partes, né? Esse aqui é o value e nós temos a chave. Essa chave aqui, vamos chamar ela de reader string. E vamos chamar ela de authorization. Toma cuidado com... Tem que ser escrito exatamente assim. Static final string. Bom, agora a gente precisa... Se você quiser colocar uma string aqui dizendo, por exemplo, o cara vai fazer o sign up nessa URL, porque lá na hora que a gente colocar no security config, a gente pode falar, olha, essa URL ela está permitida, ou seja, qualquer pessoa pode acessar, não precisa passar pela autorização. Você poderia colocar aqui, por exemplo, sei lá, nós não temos ainda, mas imagina que você tem alguma coisa mais ou menos assim, uma URL. E agora nós precisamos dizer por quanto tempo esse token é válido em milissegundos. Como você é um cara muito inteligente, você já está fazendo o curso de Spring Boot Essential, você já passou pelo curso de Maratona Java e sabe que existe lá um método chamado timeUnit milliseconds convert. Então, por exemplo, eu quero dizer que por um dia.
time unit.days. Eu quero que esse token seja válido por um dia e eu não sei como é que é em milissegundos, então a gente já descobre aqui, Ctrl Shift F10. Legal, então temos valor em milissegundos para um dia. Vamos adicionar aqui static final long expiration time. Pronto. Então nós temos aqui um dia. Legal, agora temos todas as informações, pode comentar esse código aqui. Nós precisamos para trabalhar no nosso Authentication Filter. Então voltando aqui para o nosso Authentication Filter, nós agora vamos gerar o nosso token. Então, string token recebe JWS JWTS ponto builder ponto set subject. Agora, esse subject aqui que nós temos o pulo do gato, que as coisas começam a ficar complicadas. Eu acredito que seria até melhor a gente renomear o nome da nossa classe user que temos aqui dentro do DevDojo para uma outra classe para não confundir com a do Spring. Por quê? Porque agora nós vamos ter que utilizar o user aqui do Spring, fazer um cast para esse user. Então nós temos user aqui, org.spring core user details. Então é o user de dentro do user details. Então, por isso que eu acho que seria melhor a gente trocar esse nome. Pode fazer isso uma outra hora. Bom, nós estamos fazendo esse cast aqui, que é para pegar a... Nós temos essa... Tem muita coisa. Vamos dar um enter aqui, um enter aqui, um enter aqui. Então nós temos esse out result. Nós vamos passar aqui, vamos criar mais um. Na verdade é mais fácil fazer aqui fora, vai. Out result ponto get username. Vou colocar aqui string username. Então tudo isso para pegar o username. Legal. Agora aqui dentro nós vamos passar esse username. Nós vamos falar, isso aqui nós já estamos criando token. Então dentro desse token nós já vamos colocar o username, porque nós vamos precisar depois na hora de autorização, que nós vamos fazer uma busca. Nós temos um método aqui no nosso repositório, nosso serviço, load by username. Então é por isso que nós estamos colocando aqui. Então dentro do nosso token vai ter o username. Vamos colocar aqui set expiration. Nós temos já a nossa data. Vamos criar aqui new date. Temos a data atual. Vamos pegar aqui system.currentTime mais quem? O expiration date que nós acabamos de criar lá. Expiration time, na verdade, no date. Então você importa aqui estaticamente. Vamos colocar aqui ponto asterisco, nós vamos utilizar quase todos os security constants. Então, jws.builder.setSubject.setExpirationDate. Precisamos agora criptografar sign with. Vamos utilizar um método chamado signature algorithm e vamos utilizar aqui o algoritmo HS512. E qual é a chave que nós vamos utilizar para isso? A chave do nosso secret. E para finalizar o compact, que ele vai gerar o token. Agora nós vamos adicionar na resposta response.add reader string. Agora nós vamos gerar o token prefix mais o token, ou seja, ele vai gerar essa string. Cara, aqui não, cadê?
ele vai gerar essa string. Ele vai authorization, var e o token. Legal, então a parte de autenticação está praticamente finalizada. Agora o que nós precisamos fazer é trabalhar na parte de autorização. Nós precisamos de um filtro para autorizar as requisições. Vamos novamente aqui no config, vamos criar uma nova classe, vamos chamar essa classe de JWT Authorization Filter. E essa classe nós vamos fazer aqui extends basic authentication filter. Vamos criar o construtor aqui. Nós precisamos do authentication manager da mesma forma. Vamos criar um método aqui private final. Nós vamos utilizar agora o nosso custom user detail service. Lembra? É o cara que tem o load by username. E nós vamos colocar aqui também Alt Enter, adicionar o construtor. E vamos sobrescrever um método. Vamos sobrescrever um método chamado do filter internal. Legal. Agora nesse do filter internal, nós vamos fazer o seguinte: string header recebe request. Nós temos aqui servlet request, servlet response. Nós estamos trabalhando com filtros. Ponto get reader. E nós vamos passar aqui o nosso reader underline string. Alt Enter, importa estaticamente. Vem aqui, altera para importar tudo. Legal. Bom, existe a possibilidade da requisição vir sem essa autorização. Então, o que nós vamos fazer? Vamos checar aqui se for nulo ou se não começar reader.starts with, se não começar com o nosso prefixo, que eu nem lembro o nome que a gente colocou, deu um branco, assim mesmo. Aqui, token prefix. Se não começar daquela forma, significa que tem alguma coisa errada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar chain.doFilter, simplesmente ele vai ignorar request response e vamos colocar um return, para nem continuar executando o método. Bom, agora nós vamos precisar de trabalhar com o nosso usuário, porque se chegar nessa linha aqui significa que está tudo ok. Bom, para não ficar muito grande esse método, eu gosto de métodos pequenininhos, vamos criar um método aqui chamado private, ele vai retornar um username password token e vamos chamar ele get authentication token. Porque nesse momento aqui, como nós já passamos pela autenticação, nós temos o token, nós estamos na parte de autorização. E nós vamos precisar de um servlet request. Agora, vamos pegar o token, string, na verdade não dá, token, recebe request.getReader, na verdade é o mesmo. Poderíamos passar aqui, tá, quanto menos argumento melhor. Agora, if, gosto de dar uma double check sempre. Só por segurança. Agora sim, nós temos aqui string username. Agora vamos pegar o nosso user. Então nós utilizamos o JWT aqui no Authentication Filter para gerar o token e nós vamos utilizar o JWT agora para pegar o valor de dentro do token. J maiúsculo, JWTS, ponto. Nós vamos fazer um parser, utilizando a mesma chave que nós colocamos lá, secret, ponto, parse claims, JWS. Vamos colocar aqui, nós vamos precisar do token, então token, ponto, replace, ou seja, eu quero tirar o prefixo que nós adicionamos, token, prefix,
só para pegar o valor hash gerado. Ponto get body, ponto get subject. O subject vai ser o nosso username. Agora, com esse username, nós podemos utilizar aqui user details. User details recebe custom user details service ponto load user by username, passando aqui o username. Agora, return se user se o username for diferente de nulo, return new username password authentication token. Nós vamos passar agora o nosso user details. Não, na verdade nós vamos passar aqui o username. Não precisamos do user details. E vamos passar agora as credentials. Bom, credentials nós podemos utilizar aqui null, porque nós vamos trabalhar com as authorities. Então, user details ponto get authorities. Caso contrário, retorna nulo mesmo. E um enter aqui. Acho que não precisa. Ok, então nós agora temos o método get authentication token. Vamos voltar para o nosso do filter. Então nós temos esse get authentication token, onde nós vamos passar a nossa requisição. Vamos gerar aqui uma variável local. Vamos chamar essa variável local de authentication token. Agora vamos adicionar aqui o security context holder ponto get context ponto set authentication token. Bom, dessa forma nós vamos poder utilizar nos nossos controllers chain ponto do filter request vírgula response. Bom, então já temos o authentication, já temos o authorization e agora nós só precisamos fazer algumas modificações no nosso security config. Então vamos voltar aqui no security config. Bom, nós temos esse cara aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl C, Ctrl barra para comentar, Ctrl Alt L. Vamos fazer algumas atualizações aqui. Vamos utilizar praticamente tudo. A diferença é, vamos montar primeiro aqui a configuração HTTP de cross site crf .disable. Estamos utilizando a mesma máquina. .authorize requests. Agora .endMatchers para o método HTTP get signup URL, aquela URL que nós criamos. Enquanto nós não vamos utilizar ela, permit all. Agora, o resto aqui, ó, é o mesmo. Esses dois vai continuar com as mesmas regras. A diferença é que agora nós vamos trabalhar com os filtros. Então, nós vamos adicionar dois filtros. O primeiro, vamos adicionar new JWT authentication, passando o authentication manager. Então, authentication manager aqui, próprio Spring. E o segundo filtro vai ser o authorization filter, passando o authentication manager, só que também vamos passar o custom user detail service. Legal. E remove esse cara aqui.
Então, como você pode ver, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que nós adicionamos 2 filtros, porque agora nós estamos trabalhando com requisições com token. Bom, vamos fazer os testes então. Vamos iniciar o nosso serviço. Ou reiniciar se estiver iniciado. A aula já está ficando bem longa, mas fazer o quê? Vamos aqui no nosso Postman. Bom, como é que a gente faz para pegar o token? O próprio Spring, ele tem um método. Esse método, na verdade, já tem toda a configuração dentro desse login. Então, esse barra login nós não criamos, daqui é do próprio Spring. Deixa eu tirar todos esses headers aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos passar. Nós temos aqui Toyo e o password DevDojo. Lembre-se que foi o usuário que nós criamos lá. Na verdade, não é autenticação, nós vamos ter que passar no body. Então, nós vamos fazer um post dentro do body. Nós temos raw, vamos passar aqui JSON. Lembre-se, nós vamos passar o username. JSON aqui, vamos chamar de username. Opa, na verdade está errado, é assim. Username, 2 pontos, Toyo, vírgula, password, 2 pontos, DevDojo. Então, nós estamos passando no body uma requisição post para login. Nós vamos clicar em send. Coloque que não está autorizado, bad credentials. Será que é isso mesmo? Toyo DevDojo. Ou da DevDojo. Vamos deixar eu dar uma olhadinha aqui. Quando as coisas começam a pegar, nós fazemos uma pequena debugação. Então, nós vamos fazer a tentativa. Vamos colocar um breakpoint aqui. Fazer uma chamada. Ele entrou. Nós podemos F8 e entendi, password está nulo. Lembrei, foi uma configuração que nós fizemos lá na nossa classe user, que nós colocamos esse JSON ignore. Então remove ele, senão ele não vai conseguir pegar o password. Bom, novamente, internal server error, class cache exception. Vamos ver aqui qual foi o erro. Na linha 48. Faltou chamar o método desse out result, que é o get principal. Agora vai. Então, ficou bem longo esse método aqui. Vamos executar novamente e vamos reiniciar. Send. Legal. Você pode ver que não tem nada no body, mas quando você for aqui no reader, você vai ver que ele tem esse bear e esse hash. Esse hash é o nosso token. Então agora, se você, por exemplo, vamos aqui para o nosso estudantes. Tirar aqui sem autenticação. V1 Protect Students. Tira o sort, vamos deixar dessa forma. Se você clicar em Send, você vai ver aqui que tem o acesso negado. O que você precisa fazer? Você precisa adicionar um reader dentro desse token. Nós temos aqui o nosso body, cookie, e nós temos vários readers aqui. Então vamos alterar esse reader. Vamos fazer uma nova requisição. Não sei porque ele está aparecendo assim. Não está aparecendo do jeito que a gente quer, a gente faz uma nova requisição. Ctrl V. Readers. Aqui nós vamos colocar authorization, da forma que eu falei para vocês. E o valor é o login. Então lembre-se, nós temos o login aqui. Para o send. Vamos pegar aqui esse valor. Ctrl C. Vamos voltar para cá. Readers. Authorization. Apaga e coloca o bear. Então, se você quiser, você pode criar uma nova abinha aqui. Vamos clicar em Send. E nós temos aqui o nosso resultado. Então, esse nosso token nós estamos utilizando para o Oda. E o Oda, ele não tem permissão de admin. Então, se nós voltarmos aqui para o
student endpoint, tá, para o nosso endpoint student. Por exemplo, aqui temos o save, mas vamos fazer o seguinte, vamos manter as coisas simples e vamos trocar aqui de protect para admin. Quem tem o de admin, o role admin, é o Toyo. O Oda só tem permissão para protected. Então nós trocamos o get aqui para manter as coisas simples. Bom, nós já reiniciamos aqui o servidor. Vamos fazer novamente uma requisição post para o login send. Vamos copiar esse cara. Ctrl C. E agora nós vamos trocar aqui a URL admin. Troca aqui. Ctrl V. E vamos clicar em send. Então você pode ver que nós temos acesso negado. Se nós voltarmos para o login no nosso body, aqui ao invés de Oda nós colocarmos aqui o Toyo, que ele tem o acesso. Vamos clicar em send. Pode ver que o header já é diferente. Vamos copiar todo esse valor. Ctrl C. Vamos trocar aqui nosso authorization. Ctrl V. E vamos fazer a requisição agora utilizando o Toyo. E você pode ver que nós temos aqui o nosso resultado perfeitamente funcionando lindamente. Bom, então é assim que você pode fazer para utilizar tokens. Lembrando que esse token ele vai expirar em um dia. Você pode fazer um teste colocando um tempo menor de, por exemplo, 1 ou 2 minutos. E você vai ter uma exceção quando aquele token que o usuário estiver mandando para você já estiver expirado. Bom, então nessa aula ficou grande pra caramba, 33 minutos praticamente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. O problema é que tudo que nós fizemos aqui no Student Endpoint vai falhar. Se você executar esse teste aqui, praticamente todos os métodos vão falhar. Por quê? Porque todos os métodos estavam utilizando a autenticação básica. O que vai precisar fazer? Alterar toda essa galera aqui. Então, bom, vamos deixar isso para um futuro próximo. Vejo vocês então na próxima aula. Até mais.